Olá, olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos por aqui. Eu sou a professora Roseli e, juntamente com você, nós vamos iniciar a correção de uma questão e nós vamos falar sobre uma função em especial, que é para nós a função num, que vem a ideia de número, deu o que para nós? De caracteres, uma função presente na estrutura do Microsoft Excel. Muito bem, uma questão muito especial, logo trazendo uma, vamos chamar assim, uma leitura de uma seção na estrutura de número de caracteres. Por quê? Antes de falar um pouquinho da questão. Função número de caractere, ela traz como resultado o número de caracteres existente em uma célula, por exemplo. Então, se eu trouxer igual número de caractere, igual está aqui para nós, ó, na célula 1, ela vai contar quantos caracteres possui lá naquela célula. Só que existe uma particularidade para essa função quando falar sobre data. Isso mesmo, existe uma particularidade quando a gente estiver trabalhando, né, for o elemento da contagem, data. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Vem comigo? Vamos lá. Questão proposta pela VUNESP num concurso para o cargo de engenheiro em 2021, porém continua viva para nós nas provas. Ela menciona no Microsoft Excel, aqui ela traz para nós a versão 2010, mas nós podemos trabalhar com a versão 365, que continua exatamente a mesma estrutura. Configuração é padrão, o usuário digitou 10/3 lá na célula 1. Como a gente está trabalhando 10/3, quando você pressionar Enter, aqui nós vamos ter uma configuração de data, certo? Se porventura você colocar igual 10/3, aqui nós vamos ter uma divisão. Se não houver o sinal de igualdade, nós vamos ter resultado mediante uma data de acordo com o ano corrente do seu sistema. Fechou? Então, hoje para nós seria o ano 2025. Então, a Vunesp disse que o Excel entendeu de se tratar de uma data, 10 de março de 2020, como demonstrado na imagem abaixo. Então, lá na célula 1, digitou 10 de março e a gente verifica na barra de fórmula 10/03/2020. Talvez, né, foi uma questão criada nessa data ou algo que o examinador criou antes da prova, que a prova que foi em 2021. Mas tudo bem, segue independentemente da data que estiver, independentemente da formatação da data que estiver dentro dessa célula, nós vamos ter o mesmo resultado. Fechou? Então vamos lá. Assinale a alternativa que indica o resultado que será apresentado lá na célula B1 ao digitar a função número de caractere da célula A1. Então, antes da gente falar do resultado, então aqui nós vamos ter, né, 5 alternativas para nós aqui. Aqui para nós, tem mais uma questão aqui embaixo que a gente não vai visualizar, aqui para nós. Então, nós temos a alternativa A 0, B 3, 4 na alternativa C, 5 na alternativa D e 10 na alternativa E. Então, antes de trabalhar, né, a estrutura, a leitura da alternativa, eu vou levar você para a estrutura do Excel para te explicar como é trabalhado a função número de caractere relacionado à data. Combinado? Então, vamos comigo aqui para a janela do Excel. Muito bem. Excel aqui na nossa tela, vou ampliar aqui para ficar melhor aí a visualização para todos. Até vou colocar aqui uma borda. Beleza, não sei se fica melhor aí para todos, mas vamos trabalhar. Célula 1, eu tenho uma data, ok? Então, vamos colocar a data 10/3, como foi mencionado na questão. Então, ao pressionar Enter, nós temos a data sendo reconhecida na célula, e aí, como eu mencionei, o ano corrente. Então, o ano corrente é o 2025. Se, porventura, você digitar igual 10/3,
com sinal de igualdade, a gente vai ler uma fórmula, logo a gente vai ler uma operação. Então, ao pressionar Enter, a gente vai ter aí o 10 dividido por 3, que dá 3,333. Muito bem. Agora, eu quero deixar claro para vocês o seguinte, para a gente poder deixar essa função muito organizada aí e você inserir esses detalhes nos seus estudos. Quando a gente fala de planilha, a gente fala das células, a gente lembra que cada célula ela recebe um valor, ou ela é mantida como célula vazia. Muito bem. Então, dentro de uma célula, quando a gente vai começar a construir, trazer nosso conteúdo para a área da planilha, a gente tem que a nossa configuração, ela é geral. Então, vocês vão verificar que a guia página inicial, grupo número, nós temos geral. Então, se eu digitar aqui um valor numérico, se eu digitar aqui um texto, né, para nós, opa, teste, a gente vai ter a formatação chamada de geral. Se eu colocar somente espaço em branco, vai significar que ali também tem caractere, não está em branco, não está vazio. Então, todos esses elementos representam para nós que nós temos valores e esses valores partem da configuração padrão, eles carregam a estrutura geral. Quando a gente digita uma data, então eu vou digitar uma data aqui, 20 de agosto de 2025. Então, se você observar essa data, porque ela é uma informação específica na célula, ela já é reconhecida pelo sistema, né, pela estrutura do Microsoft Excel, como data. E para a data, nós podemos trabalhar várias configurações, inclusive aqui nós temos nesse caso uma data abreviada e nós podemos trabalhar, por exemplo, uma data completa. Ou se assim desejar, a gente pode abrir a formatação de célula e aqui nós temos, né, outras formatações de data que inclusive pode carregar também o que? Pode carregar a hora, tá certo? Então nós temos aqui a configuração. Muito bem. Então é essa linha que eu quero agora conversar com vocês. Vou deixar uma data abreviada ou eu posso trabalhar com uma data completa. OK. Agora, vamos lá. O sistema de datas na estrutura do Microsoft Excel, olha o que eu estou dizendo. O sistema de datas na estrutura do Microsoft Excel inicia para nós em 1º de janeiro de 1900. Isso mesmo. A estrutura de data no Microsoft Excel inicia em 1º de janeiro de 1900. Então, se eu digitar aqui dentro de uma célula, olha, é 1 para nós, do 1 de 1900. Vou colocar barra aqui para a gente poder fazer a leitura. 1 do 1 de 1900. Então, aqui começa a nossa contagem de data na estrutura do Microsoft Excel. Se eu, usuário, observar, nós já temos aqui na configuração que é uma data. Se nós transformarmos essa informação para geral, a gente vai visualizar 1, que representa um dia. Se eu trouxer novamente para a data e colocar aqui, ó, o mês 2, para vocês visualizarem, e transformar novamente em geral, nós vamos ter 32. Por quê? Porque já se passaram 32 dias. Agora, se eu voltar aqui, trabalhar para a data e trouxer aqui, ó, 2000, vou colocar aqui para a gente visualizar 2000, e transformar novamente para geral, você já vai ver que é um número maior, 36.557 dias, a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Se a gente trouxer, vou voltar de novo aqui para data. Se a gente trouxer isso para 2025, você vai voltar e vai configurar como geral, ou seja, nós já estamos, né, na casa de mais de 45 mil dias, partindo de 1900. Onde eu quero chegar com vocês? Porque se você entender essa estrutura, você vai saber como a função número de caractere ela vai interpretar. Então, se eu trouxer aqui para a célula, vou digitar novamente, vamos pegar uma data mais perto da gente. Então, vamos colocar lá. A data é 25
de outubro, mês 10 de 2025. Então, nós temos uma data, certo? Seja ela uma data abreviada, seja ela uma data completa, ela é uma data. Se essa data for convertida para geral, ela vai nos dar um número que varia, que varia não, que nos dá a informação que a partir do dia 1º de janeiro de 1900 até essa data que eu digitei, nós tivemos 45.955 dias. Certo? Então, voltando para a data abreviada. Se a gente trabalhar aqui ó, com a função número de caractere, com essa célula e pressionar Enter, nós temos 5, que equivale ao mês, ao dia, ao mês e ao ano, transformando isso em quantidade de dias. Então, o mês barra o dia barra data barra ano, a gente tem 5 elementos. E esses 5 elementos, na verdade, eles são transformados na leitura da configuração padrão do Excel em geral em dias, que equivale desde 1 de janeiro de 1900. Então, quaisquer datas, hoje, trabalhando com o nosso calendário, a gente tem 5 caracteres, porque equivale essa data convertida em dias. Exatamente. E se essa data, Roseli, ela for trabalhada como data completa, não importa. Ela é uma data. E uma data vai ter para nós 5 caracteres, com base nessa transformação para quantidade de dias a partir do calendário inicial da estrutura do Excel, que é 1º de janeiro de 1900. Então, se você inserir uma data em uma célula, automaticamente essa configuração geral, ela transforma em data. Só que na estrutura dessa data, a gente tem uma informação que vem na base do nosso calendário no Microsoft Excel. Então, voltando aqui para a nossa questão, independentemente como essa data ela for formatada, se nós inserirmos a função número de caractere e aquela data relacionada e pressionar Enter, o nosso resultado será 5 caracteres. Exatamente, 5 caracteres. Com essa leitura, com essa base, com essa interpretação muito particular do Microsoft Excel, falando de data. Ficou claro? Agora, se você trouxer uma outra informação, eu vou trazer uma informação aqui, ó, texto, e você for trabalhar, a gente está falando de qualquer outro, aí ele conta caractere a caractere. Se eu venho aqui texto, pronto, um exemplo, ele vai contar caractere a caractere. Também existe uma particularidade de você trabalhar com a função e inserir, entre aspas, um elemento, e nesse elemento eu não estou relacionando ao elemento que está dentro de uma célula, esse é um elemento que você inseriu. Se eu digitar aqui, ó, 10 de março, fechar parênteses e dar Enter, ele vai contar quantos caracteres, porque ele está lendo isso tudo como um texto e não como uma data. Se eu trouxer aqui, ó, mais uma informação, ponto 2025, por exemplo, isso é lido como um texto e não como uma data. Então, se você tiver uma data dentro de uma célula, vamos colocar outra data aqui, 1º de novembro de 2025, e você traz a função número de caracteres relacionando a essa informação, o nosso resultado será 5. Se eu transformar essa data em data completa, vamos abrir aqui, nós também vamos ter 5, porque a base dessa informação é uma data. Diferente se você digitar a função número de caractere, dentro desse parênteses você escrever, por exemplo, sábado, vírgula, 1 de novembro de 2025, fecha aspas. Aí vai estar sendo lido essa informação que você colocou, que é um texto. E aí pressionou Enter, aí nós temos uma quantidade expressiva de caracteres. Mas se falar de data,
serão 5 caracteres. Por que serão 5? Porque na estrutura padrão, que é o nosso geral, a nossa data corresponde a 45.962 dias, ou seja, 5 caracteres. Se você pegar uma data muito antiga, o número não vai ser 5. Na casa de unidade, dezena, centena, milhar, aí já vai mudando essa estrutura. Pega uma data bem antiga, 1/1 de 1930. O que que eu tenho aqui, ó? Se eu converter para geral, ainda tá, 1930 ainda tá. Vamos pegar uma data mais antiga? 1910. Olha, já mudou. Nós vamos ter 4 caracteres, porque como é uma data muito antiga, nós temos uma quantidade menor de dia. Lembrar que essa quantidade menor de dia é comparado com para nós a partir de 1º de janeiro de 1900. Então, vamos voltar para a nossa questão. Deixa eu só pegar aqui a nossa questão que a gente tem, chegou aqui para nós. Então, o usuário digitou lá na célula 1, 10/3, que veio como resposta 10 de março de 2020, e lá na célula B1 para nós, aqui, foi digitada dessa forma. Nós temos o que nessa célula? Nós temos uma data. Essa data é bem recente, né? Ano de 2020, nós já temos uma quantia que vai ser levado, né, uma quantidade de dias que vai ser levado para 5 caracteres. Ou seja, a nossa alternativa correta é a alternativa D, 5 para gente, certo? Eu vou deixar aqui, logo terminando a nosso bate-papo, mais uma aula para vocês falando sobre número de caracteres, a função número de caracteres, que está disponível aqui no canal para você. Aí você já pode continuar os estudos no próximo vídeo que já vai aparecer para você aqui na sequência. E eu vou te dizer para você, se inscreva aqui no canal. Também vai ter aqui logo abaixo o link para você clicar e se inscrever, porque olha, tá recheado aqui de conteúdo para colaborar com os seus estudos. É isso aí. Função número de caractere, Microsoft Excel, uma particularidade relacionado à data, ok? A gente se encontra aí numa próxima questão. Tchau!